Meu nome é Edneuza Isaac Sado, mais conhecida como Edneuza Sado. Sou atriz, ex-porta-bandeira, diretora de teatro, professora. Tenho, dentro de poucos dias, completarei 70 anos. Nasci no dia 16 de fevereiro de 1945 na maternidade Santa Casa de Misericórdia. Em plena sexta-feira, numas 5h30 da tarde, no horário exato em que o carnaval acontecia na Avenida Eduardo Ribeiro. Na realidade, eu nasci ali, naquele ambiente que futuramente seria o meu ambiente, porque estava ali o teatro, estava ali a Eduardo Ribeiro, onde tudo começou, em carnaval, que faz parte da minha história. Estava ali o Instituto de Educação, colégio que eu estudei durante quase toda a minha vida. E próximo dali estava o Luso, também, que é onde eu fiz o meu curso primário, que era a Escola João de Deus. Enfim, minha história começa exatamente aí. Após o meu nascimento, com meus 5, 6 anos de idade, minha mãe sempre gostou muito de cinema. Ela gostaria que meu nome fosse Edilamar por causa de uma atriz, Edilamar. Mas a pedido do meu avô, então meu nome passou a ser Edneuza por causa de um barco que ele tinha, porque ele era regatão. Quando chegou aqui em Manaus, que ele veio do Líbano, era libanês, trouxe meu pai ainda bebê. Enfim, e ali a minha história começou, porque a minha mãe me levava sempre para a Rádio Difusora para concorrer como cantora mirim do auditório, que naquele tempo a Rádio Difusora tinha um auditório que ficava exatamente ali na Lobo da Almada, não, na Joaquim Sarmento. E então eu comecei a me interessar por essa coisa da arte, exatamente criança. Depois disso, meu pai, que era músico, tocava sax, além de um excelente relojoeiro, Faez Isaac Sado, que tomou conta daquele relógio municipal durante quase a vida dele inteira. Ele, além de excelente relojoeiro, era um saxofonista. Tocava, gostava de tocar por prazer. Primeiro foi como profissional, depois passou a ser como prazer. Então, ele passou a me levar também para as pastorinhas onde ele tocava. E eu, então, comecei exatamente aí com pastorinha, depois fui para Pastoral do Luso, e em seguida comecei com trabalhos encenados, apenas com roteiros em clubes da cidade. Foi quando então eu me especializei em dublagens musicais. Aí eu já tinha uma faixa de 13, 14 anos de idade. Né? Quando criança, até essa idade, era pastorinha, pastoral, dançava no colégio, porque eu assistia a muitos filmes, eu era fãzoca, ainda sou, da Atlântica, né? Dos filmes nacionais, e eu adorava ver Eliana, Adelaide Quioso, Oscarito, o Grande Otelo, Sil Farney, e assistia aquelas grandes chanchadas da Atlântida, né? E chegava em casa e procurava imitá-los, né? E isso me dava muito prazer. E exatamente por causa desse prazer, então nós resolvemos montar. Com os 14 anos eu descobri que a rainha da dublagem do antigo Atlético Marés Clube, hoje Sírio-Libanês, que ficava ali na Miranda Leão, estava deixando o seu trono porque ia casar. Então eu peguei um disco e comecei a aprender de Brenda Lee e Jambalaya e fui para lá, concorri e passei a ser então a rainha da dublagem. E por causa dessa dublagem eu comecei então a reinar Jambalaya. Em inglês, até hoje eu não sei inglês, mas do badô, cargo que eu maio, do badô, por pio, já que eu não baio, aí vai, né? E a Brenda Lee, inclusive, tem a minha idade hoje, viva ainda tem a minha idade, né? A idade que ela gravou era exatamente a minha idade, 14, 15 anos. Olha, gente, isso aqui é uma foto muito antiga. Aqui é nas escadas do antigo Marés Clube. Essa aqui é minha madrinha de batismo,
chamada Maria de Lourdes. Essa aqui era Miss Amazonas na época. E esse era meu tio, que era presidente do Atlético Bares Clube, onde eu fiz o meu primeiro trabalho de dublagem. Passei a ser contratada, fui para Boa Vista, Parintins, enfim, né? Me contratavam, Rondônia, lá em Porto Velho, para dublar, né? Sempre dublando, que se tornou uma coqueluche na cidade. Depois que eu passei a fazer dublagem, se tornou uma coqueluche. Então, aconteceram verdadeiros festivais de dublagens aqui em Manaus, promovido pelo Joaquim Marinho, não é? E depois disso, em seguida, eu passei ao teatro. Logo em seguida, eu passei ao teatro, quando eu fiz o meu primeiro trabalho, que foi o Fardão. Mas isso pela experiência que eu tive exatamente nos clubes, com as dublagens, com os shows montados, que nós escolhíamos, por exemplo, um tema, vamos dizer assim, o sertão. Então, nós usávamos a temática o sertão e tínhamos um elenco assim, de 25, 26 pessoas, né? Então, dentro dessa temática, escolhíamos as músicas e essas músicas, então, ao invés de cantadas, elas eram dubladas, né? Então, foi descobrindo grandes dubladores em Manaus. Por causa dessa minha fama de dubladora, né? As pessoas assistiam nos clubes, né? Meu desempenho, porque não era só dublagem também, no roteiro nós tínhamos que falar, existia muita dramaticidade, quando não comédia, e por causa disso, então, fui convidada para fazer um trabalho, por sinal aqui era uma comédia chamada Fardão, dirigido pelo Gerson Albano. Na verdade, a gente ensaiou muito e acabamos nem apresentando. Ensaiamos muito, acabamos não apresentando por causa da questão de espaços, que Manaus sempre foi muito carente de espaços para teatro. O que não acontece muito hoje, ainda falta, mas não é como era naquela época. Naquela época nós tínhamos apenas 2 espaços, 3 no máximo. Se tivesse igreja, não seria. Tanto é que nós fazíamos esse trabalho nos clubes, porque nós não tínhamos espaço. Tinha o Teatro Juvenil, o Teatro do Lusa, porque era exclusivo para o pessoal de lá, e o Teatro Amazonas, que vivia quase que praticamente parado naquela época. Isso aqui foi um espetáculo que eu dirigi, chamado QP Compôs a Pá, a Bomba Atômica, onde eu dirigi grandes atores que eram. Aqui é a Bequinha, esse aqui já é falecido, Milka, já falecido. Teatro, como eu disse a princípio, foi assim uma descoberta da minha vida, que é a minha paixão, é a minha vida, é o teatro. Eu se não tiver no palco durante um período do ano, eu acho que eu adoeço, porque foi um dom que Deus me deu, natural. Cursos eu não tive de teatro, eu tive oficinas, mas muito poucas, umas 4 oficinas no máximo. E tudo aquilo que eu aprendi, que eu sei, foi muito na prática. E foi um dom muito grande que Deus me deu. E talvez pela minha dedicação, pela minha paixão, eu levo isso e todos gostam muito do meu trabalho. Tem pessoas que acham que eu sou divina, maravilhosa. Eu não sou uma pessoa simples. Eu continuo com a minha simplicidade. Nada disso vai me fazer empinar o nariz nunca. Tanto é que eu peço sempre, gente, sejam humildes, porque os meus alunos sempre conversaram comigo, com eles. Eu hoje, exatamente por causa dessa paixão pelo meu teatro, eu fui professora do Cláudio Santoro durante 10 anos da minha vida, e hoje eu tenho uma maior satisfação. Você não imagina quanto é a minha satisfação, quanto é a minha emoção de ver os meus ex-alunos brilhando no palco, ganhando prêmios de melhores atores. Inclusive, a primeira turma que se formou na UEA, em teatro, 99% foram meus alunos. Ver que satisfação uma pessoa pode ter.
quando eu falo da minha vida, quando a gente conversa, por exemplo, quando eu fui, depois a gente vai falar sobre carnaval, né? Estamos falando de teatro, eu às vezes me pergunto, puxa, eu fiz tudo isso. Mas o teatro, eu realmente, eu sem o teatro, eu acho que eu não sobrevivo. Não. O Boi de Pano é uma paixão, é um tipo de teatro que eu sempre tive prazer, gostaria de ter feito. Depois desse movimento que eu fiz durante os clubes, que eu falei anteriormente, o Boi de Pano surgiu assim, como um doce, que eu sou uma formiguinha. Para mim, que é um espetáculo musical. Eu gosto muito dessa coisa da música. Tanto é que todos os meus exercícios é sempre baseado em músicas, porque eu acho que a música te dá exatamente o conteúdo emocional para que tu desenvolva bem o personagem ou uma cena. O cinema, para mim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tivesse descoberto o cinema há mais tempo, eu acho que eu teria me dedicado a ele, porque o cinema profissional, para mim, foi assim uma descoberta fabulosa, sensacional. Eu não esperava tanto. Eu pensei que era. Me diziam que o cinema, o profissional, era como se fosse militarismo. É realmente uma ação quase militar, porque pela manhã tu recebes as tuas ordens do dia, que o nome é ordem do dia, né? E aí tem que seguir aqueles horários certos, corretos. Mas é uma coisa fabulosa, as descobertas. Na verdade, eu comecei com cinema de curta-metragem, né? Eu fiz antes, o primeiro filme que eu fiz foi de DVD não foi para telas, foi para um DVD que nós gravamos, que chamava Grandes Amigos. Estava no elenco, inclusive o Zezinho Correia, né? E em seguida eu fiz um outro curta-metragem que foi, não lembro bem o nome não, mas eu fazia o papel de uma senhora que era assaltada num armazém. E depois eu fiz Os Criminosos, que é do Sérgio Andrade, que foi premiado no Festival de Cinema aqui em Manaus. E logo em seguida, depois dos Criminosos, foi que, aliás, Os Criminosos foi depois. Eu fiz antes ou fiz Os Criminosos? Eu fiz Os Criminosos primeiro. E aí eu recebi esse convite feito pelo Matheus Nastingali, mas isso foi o nosso secretário que me indicou, porque quem ia fazer o personagem que eu fiz era a Isaura Cardoso. E a Isaura, para vir para cá, para o Amazonas, dificultava a vinda dela, por ser feita aqui em Barcelos. E então o Matheus telefonou para o secretário e disse, me indique uma atriz de 60 anos. Aí na hora ele ligou para mim, Robério, e você tem quantos anos? Eu disse 61, então aguarda um telefonema. E aí pronto, foi aí que foi quando o Matheus me conheceu, eu disse, não, você é a tia. E eu então fui fazer filme e achei maravilhoso. Eu faria 500 filmes. Se me chamasse, queria nem saber, ia ficar direto no set, que eu achei o cinema fabuloso. Gostei demais de ter feito. Filme, como eu te disse, eu gostei, assim, em seguida da Festa da Menina Morta, eu fiz Os Aviadores, que era um diretor suíço, não me pergunte o nome que eu esqueço do nome, estrangeiro eu sempre esqueço, mas o filme que eu gostei de fazer o curta foi Os Criminosos e o longo foi A Festa da Menina Morta. E de teatro eu não posso dizer qual foi o melhor, porque para mim todos foram excelentes, todos. Todos os trabalhos que eu fiz, para mim foi sempre um aprendizado. Eu digo sempre, a cada espetáculo que se faz é um aprendizado que você tem.
E isso para mim vai ser eternamente enquanto Deus me deixar ficar na terra. Ah, tava namorando sim, eu fui muito namoradeira. Mas assim, eu estava conversando com umas amigas e nós falávamos exatamente sobre essa questão da nossa juventude. A gente procurava ter muito mais, sermos muito mais festeiras, porque eu era uma dançarina nata, eu vivia nos clubes de segunda a segunda, né? Quando nós a gente fazia as festinhas em casa, né? Regada a água e refrigerante, e, e dançava. Nós gostávamos de curtir a dança. Na verdade, se namorava muito pouco, se curtia muito mais a dança, sabe? Era um número de amigos tão grande que a gente até esquecia essa história de namoro. Eu digo, estou dizendo namoradeira porque é como hoje você diz assim, eu ficava. Naquela época a gente não ficava, a gente flertava. É um flertezinho, mas... A senhora já amou? Bastante. Eu tive, na verdade, 3 grandes amores na minha vida. Foi... Nunca me casei, sou solteira até hoje. Eu tive 3 grandes amores na minha vida. Aliás, 2 faleceram e um continua vivo, que é meu grande amigo hoje, um grande amigo que eu tenho. São 3 grandes amores na minha vida. Isso aqui foi no ano que a Aparecida homenageou o Teatro Amazonas, falou do Teatro Amazonas. Aqui eu como porta-bandeira, meu mestre Sala. Esse foi um grande amor da minha vida que faleceu. Eu tenho 4 filhos. O Kleber, a Kathleen, o Kirk e o Marco. Eu fiz exatamente em ordem da idade, né? O Marco, que é o caçula. E todos eles, menos a Kathleen, são envolvidos com carnaval, assim como eu. A Kathleen se envolveu durante um tempo mais na confecção de fantasias, né? Depois eu tentei fazê-la de porta-bandeira, mas ela pediu, não, essa não é a minha praia. Eu não sou Ednel, eu sou Kathleen. E ela então, hoje ela é assistente social, né? Mas no carnaval ela só assiste agora pela televisão. Os outros não. O Kleber é mestre de bateria da dança de cigano, já foi durante quase toda a vida dele da bateria da Aparecida. O Kirk é da dança de cigano também, relações públicas. E o Marco Antônio, ele além de mestre-sala da dança de cigano, junto com a esposa, ele é também o carnavalesco hoje. Eu, desde criança, paralelo à coisa artística, eu também sempre fui muito mexida com o carnaval. Eu nasci em pleno período de carnaval, né? Tanto é que esse ano, meu aniversário, cai exatamente na segunda-feira de carnaval, dia 16, agora em 2015. E meus pais me fantasiavam sempre, isso criou gosto. Meu pai trabalhava sempre pro carnaval ali na Eduardo Ribeiro. E eu, então, vivia envolvida ali na Eduardo Ribeiro com meu pai, minha mãe, etc. E aí passei a fazer parte dos blocos. Em seguida dos blocos vieram essas escolas de samba, Unidos da Selva, antiga escola que era do pessoal do Exército, chamado Jorge Teixeira, me levavam para ser destaque. Mas nesse período de destaque, veja bem, quando eu tive meu primeiro filho, Kleber, em 1966, em 67, eu resolvi entrar para a história do concurso de fantasias. Eu tinha meu compadre, já falecido, Roberto Carreira, minha comadre, irmã dele, Helena Carreira, se comprometeram, vamos fazer uma fantasia para você. E eu fui disputar no baile do Perrô, na antiga União Esportiva Portuguesa, que depois passou a ser Sambão, e depois até foi sede do PMDB. E aí eu fui concorrer. E tomei gosto também por essa coisa
criação de fantasias. Eu digo sempre, tudo aquilo que é para criar, eu adoro. Adoro essa coisa que vai nascendo das mãos da gente, da cabeça da gente, sabe? Eu acho fabuloso. E eu então passei a ser concorrente de fantasia. Exatamente por causa dessa coisa da questão de concorrência de fantasia, porque eu passei a entrar em escola de samba. Porque aí eu fui da Vitória Régia, fui da Em Cima da Hora. Primeiro eu fui da Unidos da Selva, depois eu fui para o bloco do Nacional, em seguida eu fui para Vitória Régia. Aí criei uma própria escola de samba chamada Império Amazônico, que desfilou um ano só. E depois eu fui para Em Cima da Hora. Da Em Cima da Hora houve um racha de uma ala que era do pessoal da Aparecida, do bairro de Aparecida, que era formado mais pelo pessoal de Marinha, que eram residentes lá o Jô, o Jorginho Devagar, que está lá até hoje, foram fundadores, fundaram a Aparecida, e eles, depois que racharam com a Vitória Régia, fundaram a Aparecida e me chamaram para lá. Nesse período, quando eu descobri que seria mais uma escola que eu estaria ajudando, porque eu sempre que ia, eu não ia só para ser uma desfilante, eu procurava ajudar muito, sempre procurei ajudar, e se vocês procurarem a história de cada uma dessas escolas que eu me refiro, meu nome está lá, porque eu sempre fui arregaçar as mangas e ajudar essas escolas, não só como participante, mas ajudando no que fosse possível, de criar fantasias, etc. E aí eu fui quando eu descobri que a Aparecida tinha um mestre-sala, que era o Jô, que tinha sido mestre-sala Em Cima da Hora. E eu então me ofereci para ser porta-bandeira. Eu me ofereci para ser porta-bandeira. E eu descobri essa coisa também de porta-bandeira, porque é um personagem. E eu sempre achei que ali o desfile das escolas de samba era um grande palco, né? E cada qual dentro do seu personagem, uma grande ópera popular. Ninguém nunca me botou para fora ou mandou eu sair da Aparecida. Na verdade, foi uma decisão tomada por mim mesma. E com isso veio a minha família, porque quando Maurício Andrade surgiu como candidato a presidente da Aparecida, ele andou falando umas bobagens lá de mudanças, coisas de loucura de cabeça, porque eu acho que uma pessoa assim deve ser, sabe, porque você não pode tirar nem pessoas que criaram aquilo do qual você vai participar, não é verdade? E aí, quando eu soube dessas coisinhas que ele andava falando, eu esperei, saiu o resultado, eu nem votei. Quando saiu o resultado que ele era o presidente, eu me afastei com a minha família. Simplesmente me afastei. Fiquei os 3 anos que ele foi presidente afastada. Depois eu voltei para ajudar o atual presidente para a eleição, mas senti que ainda não era o momento de voltar e eu estava me sentindo muito confortável, afastada desse burburinho, sabe? E sendo espectadora, então mera brincante, assim, de chegar lá, botar uma fantasia, ficar, sabe? E resolvi ficar afastada esse tempo, estou afastada até hoje. Pois é, a grande família passou a perna na Aparecida, né? Para mim foi o máximo. Passei a amar muito aquele povo da Zona Leste. A grande família, para mim, foi parte, hoje faz parte da minha família. Realmente foi lindo o que eles fizeram, a humildade com que eles fizeram a coisa. Choveu muito, não deu para apresentar tudo que nós tínhamos preparado. Gente, e Manaus ia ter um grande espetáculo nesse dia. Para mim foi maravilhoso. Aliás, eu tenho só que agradecer e mandar um beijo no coração de todos aqueles que são da Zona Leste, que fazem parte dessa grandiosa família. Eu nem digo grande, grandiosa família. A maior alegria é eu estar viva e ter constituído uma família e ter feito tudo aquilo que eu fiz até hoje. A minha tristeza é não ser reconhecida pelos órgãos, vamos dizer assim, governamental. Até hoje, eu estou esperando uma aposentadoria digna.
Eu me recuso terminantemente a entrar como aposentada por idade, porque eu tanto fiz pela cultura durante toda a minha vida, que eu acredito que eu merecia uma aposentadoria digna. Eu tô com problemas nos joelhos. Aliás, eu lembrava que há anos atrás, ainda bem jovem, com o Josué pai, ele virou para mim e perguntou qual é o teu signo. Eu disse Aquário. Ele gostava muito de horóscopo. Ele disse, então me cuide das suas pernas, porque o pessoal de Aquário, o grande problema vem nas pernas. E eu não cuidei, era muito peso, não cuidei dos joelhos. Eu tive depois disso uns 2 tombos muito grandes e relaxei, engordei, caí de joelhos e isso afetou meus meniscos. Hoje eu tenho dificuldade, tenho que operar, estou enrolando. Meu maior sonho é me aposentar. Esse é o grande sonho na minha vida, o resto eu já realizei, gente. Dentro da minha, eu não penso em ter iates, sabe? Eu tenho uma vontade assim, de conhecer a Europa. Me fascina aquela coisa das antiguidades, dos grandes prédios, das igrejas, museus. Isso me fascina muito. E o sonho realizar é realizar essa aí, de me aposentar e quem sabe com a aposentadoria eu conhecer a Europa. Meus ídolos, meus alunos são meus ídolos. E na minha família, meus filhos, meus netos e meu bisneto. Bom, esse é o retrato da minha vida. Colazinho de beijo.